Que significa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos? Essa declaração, quem falou foi Jesus. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está cansada? Essa pergunta para você. Tem dias, que você está cansado, tem dias que você está cansado. Mas Jesus está te dando uma receita aqui super maravilhosa, uma receita aqui magnífica para você tirar esse peso aí das suas costas. Quando ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa declaração aí significa um termo, um convite do Senhor Jesus para os pecadores que creiam nele. Ninguém mais além do Salvador é capaz de dar descanso ao que está cansado e sobrecarregado. Vamos agora aprendermos o que significa aí o vinde a mim. Jesus inicia o seu convite dizendo: vinde a mim. Essa expressão traduz um vocábulo que significa literalmente: venha aqui. Em outras palavras, Jesus literalmente disse: venham aqui a mim. Mas o que significa ir a Jesus? Como o pecador pode ir até ele? Em outras passagens bíblicas, a Bíblia não deixa qualquer dúvida quanto à importância de ir a Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 6, por exemplo, lemos assim: Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outro texto, também lemos que Jesus diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que quer entrar será salva, e entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. Ou ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Então, obviamente, ir a Jesus é uma questão de vida ou morte eterna. Mas, em outra ocasião, o próprio Jesus explicou muito claramente o que significa ir até Ele. Ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. João 6,35. Isso quer dizer que ir além de Jesus significa crer nele, ou seja, vinde a mim, equivale creiam em mim. Mas o tipo de fé que demonstra aqueles que vão a Jesus, a fé genuína, é a marca distintiva daqueles que vão a Jesus e o recebemos como Salvador e Senhor da nossa vida. Mas nisso não há um mérito humano. A fé é um dom do Espírito Santo, já que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Alguém pode perguntar: por que Jesus convida alguém a ir até ele? Ele realmente tem autoridade para dizer: vinde a mim? Antes de fazer o convite, vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e oprimidos, ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Então sim, Jesus tem autoridade para convidar os homens a irem a Ele, e por isso Ele o faz. E o convite de Jesus estende a vós todos que estáis cansados e oprimidos. Perceba que Jesus não estende o convite vinde a mim aos fortes, poderosos e supostamente qualificados. Ele diz: vinde a mim aos cansados e oprimidos.
São essas pessoas que esse maravilhoso convite se estende. Mas quem são esses cansados e oprimidos? Obviamente, Jesus não está falando do cansaço e da sobrecarga física. O que Jesus tem em mente aqui é o cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. É uma sobrecarga que não pode ser aliviada com o tempo de descanso. Ele fala de um cansaço, de uma sobrecarga que só podem ser superados quando alguém vai até ele, quando alguém se abriga nele. Mas a minha dica aqui para você que está ouvindo aí é que você tire um tempo para descansar. Se você estiver cansado fisicamente, entendeu? Fisicamente, você tem que tirar um tempo para você dormir, para você fazer o seu lazer. Então, tudo tem um tempo determinado para você estar fazendo as suas obrigações. Mesmo que há momentos em que estamos sobrecarregados, né, de muitos afazeres, mas tudo tem que ter um tempo de descanso. No caso espiritual aqui, que a Bíblia está nos trazendo através da palavra, que Jesus nos ensina, é que só Ele pode tirar o peso espiritual das nossas costas. É só Ele quem pode tirar essa carga pesada que muitos carregam em suas costas. É tão tal que quando a pessoa vai para Jesus, ou vem para Jesus, quando ela aceita Jesus, sai um fardo, cai o fardo dos seus ombros e aquela pessoa se torna bem leve, como se tivesse caído das suas costas mais de 60 quilos. Então, o Senhor, Ele tem descanso para a sua alma. Então, se você quer descansar em Cristo, aceite-o como Salvador, que Ele vai tirar esse peso das tuas costas e vai te deixar leve. Porque o jugo dele é leve, o fardo do Senhor Jesus é leve. Nós podemos lembrar as conhecidas palavras do salmista. Do Salmo 23, do versículo 1 ao 3, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma. No contexto primário em que Jesus convidou, vinde a mim, os cansados e oprimidos, eram todas aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pesado e cansativo fardo de regras regulamentadas de um tipo de religião imposta aí pelos escribas e fariseus. Aqui no canal eu sempre falo sobre os escribas e fariseus, né? Vocês já sabem aí quem são os escribas e os fariseus, com seus fardos pesados, com a sua religiosidade. Mas Jesus não é religiosidade, não. Jesus é o nosso Deus, nosso Salvador. E como eu li aqui anteriormente para você, o Salmo 23, o salmista Davi escreveu aqui no momento que ele estava precisando refrigerar sua alma. Ele escreveu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes. Você viu aqueles pastos verdejantes, onde tem aqueles pastos verdes lindos? Então, ali o Senhor, traduzindo simbolicamente falando, Ele nos faz descansar nesses lugares, espiritualmente falando. Ele nos leva às águas tranquilas. Não tem as águas tranquilas passando assim no rio, espiritualmente falando, Ele refrigera a nossa alma. Os rios, a palavra de Deus, o Espírito Santo dentro de nós. Então aí, quando a segurança da vida eterna é colocada sobre os méritos humanos, isso resulta numa carga impossível de suportar, visto que o homem algum é capaz de salvar-se a si mesmo. Veja só, eu vou abrir um parênteses aqui para falar algo muito importante. Você aí que ainda não aceitou Jesus, que não conhece a palavra do Senhor, entenda uma coisa: você não tem autoridade nenhuma para se salvar. Você não pode ser salvo por ninguém, a não ser pelo Senhor Jesus. É tão tal que Ele é conhecido como Senhor Jesus, Salvador da nossa alma. Jesus é conhecido como Salvador, né? Lá, quando Ele foi apresentado no templo,
Leão falou: este é o Salvador que veio salvar a humanidade. Você não pode se salvar sozinho. Você não pode se salvar. Não tem para onde você correr. O caminho é Jesus. João 14:6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós temos que falar sempre isso, porque está escrito na palavra que ele é o caminho, então é Jesus o caminho. Nós podemos andar para vários caminhos, mas o caminho que nos leva a descansar nas águas tranquilas, refrigerar nossa alma, é Jesus Cristo. Tipo de crença aí que você pode salvar-se a si mesmo é um engano, é uma grande mentira de Satanás para que você não venha aceitar o Salvador da sua vida. Então esse tipo de crença aí resulta num terror que escraviza o ser humano, e a ansiedade o consome num desespero sem qualquer vislumbre de esperança. Por isso, o doce convite do Senhor Jesus é relevante até os dias de hoje. Independentemente da época, sempre haverá alguém cansado e oprimido para ouvir o Salvador dizer: vinde a mim. Através da fé, entenderá que a verdadeira segurança, o pleno descanso e as bem-aventuranças eternas são possíveis estando nele. E quando você vem para Jesus, o que ele faz? Ele te alivia. Os cansados e os oprimidos que vão a Jesus recebem dele a extraordinária promessa: eu vos aliviarei. Eu vou aqui fazer uma demonstração para você, bem simples, para você entender. Não tem quando você está angustiado, você está triste e alguém chega com uma palavra para você: olha, Deus vai te dar vitória. Essa luta, essa situação que tu tá passando, Deus vai te dar vitória. Eu quero fazer uma oração por você agora, nesse momento. E aí a pessoa faz uma oração por você, você fecha os olhos, né? Você recebe a oração e naquele momento você sente um alívio no seu coração. Você sente um alívio, você fica leve. Então o Senhor Jesus, o que ele veio trazer para você? Ele veio te trazer esse alívio. Espiritualmente falando, dentro da sua alma, você precisa ser aliviado. Você precisa de alívio. Então o Senhor, ele disse que eu vos aliviarei. Então essa frase aí, eu vos aliviarei, também pode ser traduzida aí por eu lhe darei descanso, ou eu lhes darei refúgio e refrigério. Então, um tipo de alívio vindo da parte de Jesus quer dizer que você tem a chance de descansar verdadeiramente. Mas esse alívio, esse descanso do Senhor Jesus aí para você, não é um descanso qualquer, tá? Não é um descanso qualquer, um descanso que você vai sentir pro resto da sua vida quando você aceita Jesus como Salvador. Aí a sua caminhada com Cristo, você sempre vai ter esse fardo que você carrega nos seus ombros, ele vai ser exterminado, destruído, e você vai poder respirar, você vai poder adorar o Senhor em espírito e em verdade, com liberdade. Então, o Senhor está dizendo para você: eu vos aliviarei. Jesus está falando: vinde, eu vos aliviarei. Então a Bíblia responde essa pergunta dizendo que aquele que vai a Jesus, o pão da vida, jamais será fome. Aquele que toma a água que ele dá, nunca mais terá sede. Aquele que segue a luz do mundo, em hipótese alguma, andará em trevas. Veja o que Jesus diz, em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então a promessa, eu vos aliviarei, significa nada menos do que plena paz com Deus. E o que significa essa paz com Deus? Significa ser reconciliado com Jesus por meio da obra redentora dele. Na Bíblia, há muitas passagens aí que falam acerca de ter paz com Deus. Mas, como nós podemos ver que quando você vem a ele, ele vai te dar descanso, ele vai te aliviar.
mas é preciso que você volte e se reconcilie com Jesus para que essa paz, ela reine em seu coração. Essa palavra é tão conhecida no meio do povo de Deus que o cumprimento dos irmãos, dos cristãos em Cristo é a paz do Senhor Jesus. Isso que o cumprimento do cristão é esse, porque a paz de Jesus está em nós. A paz do Senhor está dentro de nós. Essa confiança aí são pelos méritos de Cristo que podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Romanos 5, versículo 1 e Hebreus, leia aí, capítulo 4, versículo 16. Perceba que esse alívio, esse descanso, não é conquistado pelo homem, mas dado pelo Filho de Deus, e somente por ele os cansados e oprimidos que vão a Cristo recebem dele o verdadeiro descanso, não mais vivem marcados pela incerteza, pelo medo e pelo desespero, mas agora as suas vidas são marcadas pelas virtudes do fruto do Espírito, né? Por isso que o apóstolo Paulo escreve aí: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então Jesus fala e reforça novamente através da sua palavra: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, definitivamente, esse não é outro senão um maravilhoso convite que transforma a sua vida de cada pecador que alcança pela graça. Então está aí o significado de vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a palavra de Deus para nós, e o único que pode tirar esse fardo pesado das nossas costas é o Senhor Jesus. Veio nos dar descanso para as nossas almas. E hoje eu quero fazer diferente. Eu quero fazer um convite aí para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Eu quero te fazer esse convite agora. Aonde você está, aí mesmo onde você está, agora mesmo ouvindo essa mensagem, eu quero pedir que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você puder se ajoelhar bem, se você não quiser, não tem problema também. Eu vou estar fazendo uma oração e você vai estar aí entregando a sua vida para Jesus como Salvador, tá? Aonde você estiver, faça essa oração juntamente comigo e logo após você vai estar sentindo alívio no seu coração, tá? Mas você tem que aceitar Jesus de coração, tá? Não somente de boca, mas de coração. Então vamos fazer a oração comigo e repetir só você e Deus, tá? Você vai orar assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Joga os meus pecados no mar do esquecimento. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te entrego completamente a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser agora um pecador remido. Eu te peço, Senhor, me perdoa pelos meus atos, pecados, pensamentos. E seja o Senhor da minha vida, de hoje em diante. Amém. Então, essa foi a oração que nós fizemos juntos, tá? A oração a convite do pecador. Então, se você aceitou Jesus como Salvador, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, e seja bem-vindo à família de Cristo, e que Deus te abençoe. E a paz do Senhor, e um grande abraço, que Deus te abençoe.